Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com o oferecimento de Neutrofer Folato D, o suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E, por falar em engravidar, deixa eu apresentar quem está comigo aqui. Hoje nós temos um tema muito importante que tem sido, a gente recebeu questionamentos na caixinha nossa de perguntas aí, sempre as pacientes perguntam, que é o quê? Justamente falar da gestação pós-FIV. Até então, a gente sempre trouxe temas que a gente falou muito da FIV, né, do processo de engravidar. Agora, quem engravida? O que acontece depois é diferente ou não é? Então, fique ligado conosco que hoje nós vamos falar sobre esse aspecto da gestação pós-FIV e comigo aqui hoje, Dr. Emílio Garavini. Bem-vindo, Dr. Emílio. Um prazer novamente estar aqui com vocês. E hoje com uma companhia muito legal, né? É isso aí. Aqui com a gente. Trouxemos uma super especialista em obstetrícia, doutora Késia Villamil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bernardo, muito obrigada, doutor Emílio. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. E para começar nosso bate-papo, então, né, doutora Késia, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, para quem nos ouve entender, né, de quem que estamos falando aqui. Bem, eu sou obstetra, né? Sou médica formada há 21 anos, formei aqui em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, e adoro obstetrícia, gosto muito de ginecologia também. Gosto muito de compartilhar meus conhecimentos com as pessoas leigas e estou aqui hoje para esclarecer dúvidas, né, sobre esse tema que tem tantas dúvidas as mulheres enviam para nós nas redes sociais. É isso aí, mas ela foi bem humilde, viu, gente? Porque é uma super especialista em obstetrícia, né, doutor Emílio? Obstetrícia e no acolhimento à paciente, no parto humanizado, na vontade de realmente oferecer um parto seguro. Conta pra gente um pouquinho, Késia. Sim, eu me apaixonei pela obstetrícia desde criança, na verdade. Quando eu começava a pensar o que eu vou ser quando crescer, foi muito claro para mim. Eu lembro que com 12 anos, eu falei para um jornalista numa entrevista, durante um recital de música, eu tocava piano, e eu falei que eu não queria ser pianista, eu queria ser médica obstetra. E aquilo ficou muito gravado, assim, para mim. E na hora do vestibular, eu não tive dúvidas que eu queria fazer medicina. Eu entrei na universidade com 17 anos, e durante o curso, muitas pessoas tentaram me fazer desistir de fazer obstetrícia. Eu ouvi muitas vezes assim, mas você é tão inteligente, você é tão boa aluna, porque você não faz uma residência mais difícil, um curso que vai te dar uma carreira de mais sucesso. As áreas básicas da medicina, elas não são muito valorizadas. Não sei se você chegou a ouvir isso também. Eu ouvi muito isso. Faça uma área como neurocirurgia, uma área cirurgia plástica. Mas eu nunca tive dúvidas que eu queria fazer obstetrícia e ginecologia, porque o cuidado a mulheres, para mim, sempre foi a área mais bonita da medicina. E eu sonhava em ter uma clínica muito bonita, muito chique para receber minhas pacientes, sabe? E felizmente esse sonho se realizou. Mas quando eu fui realmente fazer a residência médica, eu fiquei muito frustrada com o que eu vi. Na verdade, antes da residência médica, eu fiz muitos estágios durante o curso de medicina, e foi aí que eu conheci a violência obstétrica. E já durante o curso, percebendo a violência obstétrica, eu procurei fazer estágio em outros lugares para conhecer outras realidades. Então, eu saí do Brasil, fui para a Itália, fazer um estágio de obstetrícia, porque eu já sabia que a realidade brasileira era uma realidade muito triste, já era uma realidade que não oferecia uma assistência obstétrica ideal. E aí, quando eu voltei, eu entrei na residência já sabendo que eu não ia encontrar a obstetrícia que eu gostaria de fazer quando eu formasse. Foi uma residência muito difícil para mim, eu entrei em depressão durante a residência, eu tinha de vergonha até de falar que eu era médica. E quando eu terminei a residência, eu tinha certeza de que eu queria trabalhar no Hospital Sofia Feldman, que era um hospital que eu tinha muita admiração porque respeitava o protagonismo das mulheres no parto. E eu fui muito feliz trabalhar ali, trabalhei muito, aprendi muito no Hospital Sofia Feldman e conheci muitas pessoas maravilhosas e comecei uma carreira de defesa da mulher. Trabalhei em muitos lugares, trabalhei na Secretaria de Saúde, no governo do Brasil, ajudei a fazer protocolos de cuidado no parto, de cuidado pré-natal.
enfim, tem uma jornada longa aí, fiz cursos para médicos, formei muitas pessoas, fundei 2 clínicas e agora com 21 anos de formado estou expandindo para levar uma missão, sentir um forte desejo de abençoar povos de uma outra nação. Eu tive a oportunidade de conhecer a assistência obstétrica nos Estados Unidos e percebi que eles estão ainda precisando de coisas que a gente já tem aqui no Brasil. A gente já conquistou uma assistência multidisciplinar. Belo Horizonte já tem assistência respeitosa à mulher dentro dos hospitais. Nós já conseguimos oferecer à mulher o protagonismo dentro dos hospitais. A mulher pode ter desde um parto sem nenhuma intervenção até uma cesariana mais complicada. E na Flórida, onde eu estive nos últimos meses, a mulher não tem esse acesso. E depois que eu comecei a acompanhar mulheres na Flórida, eu senti um chamado para estar junto com os profissionais de lá. E, incrivelmente, as portas foram se abrindo para mim. Eu recebi o visto de imigrante, eu recebi o green card do governo americano. E eu estou indo para lá no mês que vem com a minha família, com esse projeto de trabalhar junto com a equipe lá de médicos, enfermeiras, obstetras, midwives e doulas. E, se for mesmo essa vontade de Deus, de ajudar aquelas mulheres a terem um parto respeitoso. Ótimo, mas é importante, gente, que a Kese também vai manter o pezinho aqui, viu? As pacientes que ouvem, né? É importante, a gente vem conversando, ela fala, ó, eu tô indo, mas eu vou estar sempre aqui no Brasil para poder manter o atendimento com minhas pacientes, enfim. Mas, ô Kese, conta pra gente o seguinte, a paciente de fertilização in vitro, né? Primeira pergunta. A gestação dela, a gestante de uma FIV, é igual a uma gestante que teve a concepção natural? Depende de qual ponto de vista você está falando. Se a gente for pensar na mulher como um ser integral, jamais é igual. A mulher que passou por um tratamento para engravidar é uma mulher muito diferente. Ela é uma mulher angustiada, ela é uma mulher sofrida. Ela é uma mulher que passou muitas vezes anos na busca de um sonho, de um filho. E o filho se tornou um alvo para ela, né? É muito diferente de uma mulher que desejou e engravidou. Ou então de uma mulher que engravidou sem nem pensar muito. De repente, estava começando um relacionamento ou casou e nem teve a pretensão de engravidar e de repente se viu grávida. Perfeito. Uma mulher que tentou engravidar e não conseguiu e fez o primeiro tratamento e fez o segundo e fez o terceiro e fez uma FIV e fez 2. E aí abortou e implantou e não deu certo. E fez os PGDs, os PGS e não conseguiu um embrião viável. E congelou, descongelou e perdeu todos os óvulos e agora ela teve que fazer uma ovo-doação. O bebê vai se tornando uma coisa cada vez mais inalcançável. Então, essa mulher é uma mulher ferida. Sim, sem dúvida. Quando vem a gravidez, essa mulher que chega na minha frente não é igual a outra mulher. Eu vou ter que saber lidar com todas as angústias dessa mulher na gravidez. Então, qualquer sintoma que ela tiver não é igual ao sintoma de outra mulher. Qualquer obstetra, qualquer profissional que for lidar com essa mulher na gravidez tem que entender isso. Sem dúvida. Eu costumo falar que nenhuma pessoa é igual, nenhuma mulher é igual. E, às vezes, uma mesma mulher em uma gravidez, em outra gravidez, também não é igual. Lidar com essa mulher demanda muita empatia. Os sintomas que a gente tem durante a gravidez, a maioria deles tem relação com o que a gente está sentindo na nossa mente, no nosso coração. Então, ter empatia com a mulher da FIV é o mais importante que o obstetra deve ter. Do ponto de vista técnico, médico, nós sabemos que a gravidez de FIV ela vai ocorrer da mesma maneira que uma gravidez que aconteceu de maneira espontânea. Mas a mulher pode ter vários sintomas somáticos, vários sintomas físicos que foram gerados por toda essa angústia que ela sentiu até a gravidez se tornasse real. Perfeito. Gostei muito da sua abordagem na hora que você começou assim, olhando de uma forma integral e nós médicos às vezes não olhamos, né? Agora voltando aqui, como você falou, voltando ao assunto, hoje eu tenho a impressão que o Brasil e Minas Gerais já tem uma assistência obstétrica de muito melhor qualidade do que há 15, 20 anos quando você formou.
E eu acho que talvez foi trabalho conjunto de muitas pessoas, na iniciativa privada, na iniciativa pública, de médicos, de enfermagem. E hoje essa assistência multiprofissional, aceitando, às vezes, a boa vontade de uma doula, permitindo que ela se manifeste, é muito importante. E isso você falou aí a paciente que fez FIV, a gravidez, realmente, eu acho que talvez, principalmente hoje a gente gosta muito de transferir embrião único, a gente reduziu muitas gravidezes múltiplas, sim, a gravidez talvez seja realmente, assim, do ponto de vista fisiológico, semelhante, com algumas diferenças. Porque às vezes a gestante já tem 50 anos, é diferente. Mas essa visão que você tem, eu gostei de ouvir. E olha que eu sou obstetra também, ainda faço um pouquinho de parto, e talvez eu faça isso, mas sem parar para pensar. A paciente pós-FIV, a gente tem que ter um acolhimento especial, tem que ter uma visão especial, e essa visão integral que você falou. Tá de parabéns. Eu tenho muitas histórias assim. Eu lembrei de uma história aqui, eu recebi um telefonema da minha funcionária do comercial, e ela falou assim, você pode agora na clínica atender uma paciente? O que está acontecendo? Ela é uma paciente que vai consultar ainda na semana que vem, ela está com 6 semanas e 4 dias de gravidez, ela fez uma FIV com o médico de São Paulo, e ela tem 42 anos, é a 7ª FIV dela. Ela tinha desistido de tentar fazer FIVs porque tem 16 anos que ela tenta engravidar. E já teve um aborto e agora ela tentou de novo e deu certo essa FIV, só que ela está sangrando. Mas ela está marcada para a semana que vem com você, mas ela me ligou aqui chorando que ela está sangrando. Então, olha que interessante. Lá na clínica, todos sabem a história da paciente. Desde a primeira ligação, a gente tem um protocolo de entrevista da nosso setor de atendimento para já entender a história. Porque numa situação como essa, a gente vai se prontificar a qualquer hora já fazer o atendimento de emergência, porque a gente entende o sofrimento dessa mulher. Não só porque foi FIV, se fosse outra mulher, a gente também poderia entender a situação dela e atender. Então, eu fui nesse dia, cheguei lá, encontrei uma mulher, já tinha até os cabelos brancos, extremamente assustada, o marido dela também super assustado. E eu entrei com ela no consultório, conversei, ela me contou a história dela. E eu examinei, fiz ultrassom, tinha um embriãozinho com batimento positivo, não tinha nenhum sinal de alteração. Provavelmente era um sangramento de fora do útero, não era um sangramento da gravidez. E ela chorou comigo e falou que ela tinha muito medo de perder de novo aquele bebê. Foi um óvulo dela mesma, não tinha sido uma ovodoação, ela não tinha mais óvulo congelado. E aí eu perguntei que religião que ela falou que ela é católica. E eu também sou cristã, eu sou protestante. Eu falei para ela que, como ela sabia, não tinha mais nada que eu podia fazer por ela naquele momento, além de pedir intervenção divina, porque o sangramento não parecia estar vindo de dentro, não tinha nenhum risco a mais, ela estava usando todos os medicamentos, os hormônios prescritos pelo médico da FIV, e perguntei se a gente podia fazer uma oração. Ela falou que podia, então nós fizemos uma oração ali, e enfim, ela teve o neném está hoje lá na clínica, e ela nunca se esquece disso, assim, quando ela vai consultar comigo. Ela entende tudo de FIV, né? A pessoa que está tantos anos tentando, ela sabia que não tinha nada que eu podia fazer por ela naquele momento, né? As mulheres sabem, assim, que não tinha mais nenhum hormônio que eu podia dar para ela, nenhuma progesterona a mais que eu podia dar para ela, nenhum estrogênio a mais. Eu estava completamente com as mãos atadas ali, mas eu realmente me coloquei no lugar dela, assim, se eu tivesse 42 anos, assim, era meu último óvulo que eu tinha. E a angústia que ela estava sentindo por estar sangrando, e eu realmente me senti naquela angústia dela ali. Então, são inúmeras histórias que eu tenho, assim, de pacientes. E essa paciente, a gente tentou o parto normal, ela não deu certo o parto normal, mas e eu lembro que na hora que eu falei para ela que ia precisar de uma cesariana, ela falou assim, doutora Kézia, eu estou muito feliz de ter tentado o parto normal com você. Se não fosse você, eu não ia tentar o parto normal. Eu confiei muito em você e na sua equipe. E foi uma cesariana por alteração de bem-estar fetal. Foi uma bradicardia, mas foi muito tranquilo, a gente estava com tempo hábil. E sem estresse, a gente não... Quando a gente indica
cesarianas, a gente indica no tempo hábil, sem correria, a gente tem muita segurança nisso. Então, a gente nunca indica cesariana para pacientes de FIV, nem trata as pacientes de FIV como pacientes de alto risco por ser FIV. Né? A gente tenta compreender o que elas estão sentindo e por que elas têm medo do parto. Eu percebo que muitas vezes as mulheres veem o parto como um risco. E o parto jamais é o risco, né? O parto não é um risco para o bebê nem para a mulher. Então, a gente tenta entender por que a mulher tem medo do parto e esclarecer para ela perder esse medo. Gostei de uma coisa que você falou, com certeza é o pensamento meu também. Não é obrigatório, de forma alguma, uma gestante pós-fertilização in vitro, com a gestação única ou gemelar em condições possíveis para fazer um parto normal, de tentar o parto normal. É essa a sua visão. Concorda comigo? Você pode tentar e deve tentar, se for da vontade da paciente. Agora, por outro lado, também você não tem que exigir que ela faça um parto normal. A gente tem que ter uma interação boa com a paciente, talvez tirar o medo que você falou, né? Que ela já tem um medo excessivo. Eu sempre falo com as mulheres o seguinte, nenhuma mulher é melhor do que a outra porque não conseguiu engravidar e fez uma FIV, não conseguiu parir e fez uma cesariana, não conseguiu amamentar e deu leite artificial. Perfeito. E nem se escolheu também. Sim. Eu tenho pacientes que escolheram fazer FIV porque não quiseram transar. Sabe por quê? Eu tenho pacientes, por exemplo, que não quiseram namorar, não são lésbicas, mas não quiseram ter. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é médica e ela até estava com o namorado esses dias. Eu falei, mas por que você não engravida dele? Ah, não, ele não serve para ser pai do meu filho. Prefiro comprar um sêmen no banco. Mas essas são as exceções, né? Assim, a maior parte acho que tem um parceiro, hoje em dia é uma parceira. Mas tem pessoas que não encontram parceiro na época fértil. Sim. Hoje eu tive no consultório um paciente assim. Então, chama geográfico, né? Infertilidade geográfica. Sim. Então, pode ser que no futuro muitas pessoas não vão querer também. Igual tá a cesariana hoje. Muitas pessoas não querem ter o processo fisiológico do parto. Preferem uma cirurgia. A mesma coisa na amamentação. É mais fisiológico amamentar. Tem pessoas que preferem usar o leite artificial. Então, mesmo sabendo de todos os riscos envolvidos com leite artificial, com a cesariana, e a gente também vai falar um pouco da fertilização in vitro, é mais saudável engravidar espontaneamente, não é? Do que fazer a fertilização in vitro. Com certeza. A fertilização in vitro, em quem não tem necessidade, tem riscos envolvidos, não tem? Hiperestímulo ovariano, uso de hormônios necessários. Para quem não precisa. Eu acho que hoje os riscos são assim, são controlados com uma boa abordagem, com uma boa avaliação da necessidade, com um bom dimensionamento da quantidade dos hormônios que a gente vai utilizar, com um bom acompanhamento do crescimento folicular, mas simplesmente não é necessário para todos. Não é necessário, igual a cesariana também. É um risco pequeno, assim. Ah, vou fazer uma cesariana só na vida, né? É uma escolha, não é um risco tão grande, mas é um risco desnecessário. Igual o leite artificial também. É um risco pequeno. Tanta gente bebeu leite artificial e tá ótimo, super inteligente hoje. Mas não é melhor do que o leite Agora, da eu mãe. acho que sobre a amamentação natural, acho que já houve uma campanha muito grande de, sei lá, desde 1980, 90, e já conseguimos reduzir Mais muito. ou menos no Brasil. Nos Estados Unidos, as mulheres não amamentam. Sério? Não amamentam. Nem tem licença maternidade, né? Só são 42 dias. É cruel, hein? É uma coisa muito da gente a questão da amamentação aqui no Brasil, né? Uhum. E é muito pouco ainda a amamentação no Brasil. Essa amamentação de 6 meses ainda é muito pouco. Agora, deixa eu te contar um caso. De vez em quando eu faço fertilização in vitro de pacientes que moram no exterior. E sabe que um grande medo delas é a assistência ao parto no exterior? Esses dias mesmo eu falei, Emílio, eu vou fazer, mas eu quero ganhar aí, hein? Eu falei, calma. Eu falei, talvez uma amiga minha vá para aí. Não sei o nome dela não, mas eu acho que eu conheço, hein? Ela é loura, é de Belo Horizonte. E quem sabe ela vai poder fazer o seu parto e ajudar. Exatamente por isso, assim, nos Estados Unidos você não tem essa estrutura que a gente tem aqui, de ter desde o parto sem intervenções até uma cesariana no mesmo ambiente. O parto sem intervenções é restrito a centros de parto normal, que são os birth centers. O hospital, por causa da liability, né, do excesso de processos médicos, a mulher fica totalmente monitorada e deitada devido ao risco de queda. Então, ela fica com vários monitores, monitor fetal o tempo inteiro,
E o hospital, ele tem direito de fazer, porque o hospital tem um dono. Então, ele quer monitorar para ele ter como se defender nos processos. Mas o que eu ouvi falar é muito da frieza. Não sei se todos os profissionais lá são frios, né? Mas assim, a distância entre um médico e um paciente lá parece que é grande. Isso, né? isso é Não da tem, às cultura, vezes, né? A maioria das culturas são assim. A cultura latina, talvez, é a cultura mais... Italiana também um pouco mais calorosa, né? E a nossa cultura latina. As outras culturas não são como nós. Não. As pessoas sentem falta. E aí, quando você falou anteriormente, um ponto acho que foi esse, que eu acho que é uma pergunta que a gente recebeu, né? Se toda paciente FIV teria que ser cesárea, e aí você já disse que não, né? Isso é super importante frisar. Então, não tem problema fazer parto normal, é super tranquilo para paciente FIV, né? Pelo que você Desde disse. que bem acompanhado, né? E por um bom obstetra, da escolha da paciente, que tem a capacidade de ouvir, de atender, ou de uma equipe de obstetras, né, Kézia? Não sei se você concorda. O parto normal, ele aumenta a possibilidade de ocorrer se a assistência for feita ou promovida por uma equipe de obstetras, porque é difícil um único obstetra ficar todos os dias de sobreaviso, concorda? Sim, lá nos Estados Unidos, as clínicas funcionam assim. Os grupos que eu conheço são a partir de 5 obstetras. Então, existe uma escala e quando a mulher liga, tem um sistema telefônico que vai cair naquele obstetra que está de plantão naquele dia. A mulher vai para o hospital e aquele obstetra daquele dia que vai. Ela passa durante o pré-natal com toda a equipe. Sim. Isso faz com que ninguém se sinta sobrecarregado e faz o sistema funcionar de uma maneira melhor. Existem também alguns obstetras individuais, mas esse sistema de equipe é uma tendência mundial. Aqui no Brasil está se começando isso agora, com o aumento da procura das mulheres pelo parto normal. E eu acho que é um sistema que tende a crescer, sim. E assim, batendo papo, eu acho que existe uma dificuldade para a paciente aceitar isso, porque durante o pré-natal, como assim, a consulta é feita com aquele profissional, normalmente, muitas vezes, ela cria um vínculo muito grande. Sim. Mas eu acho que, por enquanto, na minha observação, ela tem um obstetra e ela aceita, se for necessário, um outro obstetra dar um suporte. Sim. Né? Mas eu vejo ainda essa preferência. Mas as coisas mudam muito rápido, né? Quem sabe daqui a uns anos a gente encontra que fala assim, nossa, naquela época a gente teve essa opinião e era essa uma realidade e hoje tudo mudou. Sim. Né? Me conta. Então, a gente já falou que a via de parto, eu realmente acho que pode ser normal. Às vezes a gente faz fertilização de pacientes com mais de 50 anos. Eu acho que é possível o parto normal também. Eu não vejo uma contraindicação absoluta para o parto normal numa mulher de mais de 50. Mas talvez um pouquinho mais difícil, né? Não muda nada. Cirurgia é melhor nas pessoas mais velhas ou mais novas? Quanto mais velha uma pessoa for, maior o risco cirúrgico dela. Então, a cesariana, quanto mais velha for a pessoa, maior o risco dela. O parto é uma coisa fisiológica. Essa obstetra aqui é obstetra com O maiúsculo. Firme. Com certeza. O parto é fisiológico. Se tem um bebê dentro da barriga, ele vai sair pela vagina. É só aguardar. Ele vai sair. Com bom acompanhamento que dê tranquilidade e segurança. Isso é fundamental. E como você mesmo falou, você já tem esse know-how e a sua equipe também. Todos os obstetras devem ser capazes de assistir parto normal. Se os obstetras não são capazes de assistir parto normal, alguma coisa está errada no treinamento obstétrico. Ótimo. Agora, uma dúvida que uma vez uma paciente me perguntou. A paciente de FIV, ela tem que contar, ela deveria contar para o obstetra que ela fez FIV? Ou ela pode chegar lá grávida e falar assim, engravidei? Mas todo Faz diferença? Todo obstetra tem que perguntar como é que foi a maneira que ela engravidou. Isso faz parte da anamnese. É uma das primeiras perguntas que eu faço. Mas é importante ela falar que ela fez uma FIV? Claro. Porque teve uma paciente... Por que eu tô perguntando isso? Uma paciente, uma vez, ela passou e, assim, a obstetra dela não tinha como correr porque era a cunhada dela. Só que ela não queria falar que tinha sido FIV. Aí ela perguntou pra mim, eu tenho que falar que foi FIV? Aliás, o marido, que era o irmão, não queria que falasse que tinha sido FIV. Que complicado, hein? Que história complicada. Mas isso acontece muito mais frequente que você pode imaginar. Ainda mais... Algumas pacientes, assim, por questões do dia a dia, questões psicológicas, não querem que os familiares saibam, o que eu tenho muito é quem faz com ovo doação e aí fica aquela coisa isso, assim, essa é a segunda pergunta que eu ia fazer. Isso aí é o que eu já tive demais lá, inclusive, assim, aí chega a família e fala assim, nossa, é a cara do...
Aí fica aquela coisa, né? Mas talvez seja porque a gente tenta fazer um pareamento de características físicas. Sim. E a gente enxerga o que a gente quer. Então, assim, realmente a gente faz um pareamento da doadora ou do banco de ovos. Então, muitas vezes acontece. Ah, legal. E às vezes mesmo com o óvulo doado nasce cara da mãe, né? Sim, a gente faz um pareamento e algumas vezes assim, a natureza vai lá e dá mais um cuidado. É isso mesmo. Então, assim, esse era outro ponto que acontece também. Mas o fato de ser óvulo doado não faz diferença para gestação. Vai fazer, ou é importante ela Nossa, falar demais, gente, faz diferença demais. Assim, eu vejo isso demais, assim. Quando eu vejo assim, óvulo doado, nossa, é incrível, assim. Aquela mulher de 42 anos com óvulo doado, é outra gravidez, é assim... Eu nunca li na evidência, mas a sensação que eu tenho é que, assim, pré-eclâmpsia, diabetes, sabe? As doenças placentárias, a sensação que eu tenho é que a incidência é bem menor. Não estudei sobre isso, depois a gente pode até fazer uma revisão. Mas, assim, óbvio que CIU vai dar menos, né? Óbvio, essas doenças. Faz super sentido, né? Uhum. É um O risco de cromossomopatias também pode ser pequeno. Cromossomopatia, assim... nossa, eu fico super leve. Até o trabalho de parto, sabe? O risco de alterações da frequência cardíaca fetal no trabalho de parto. É outro bebê. É outro bebê. É outro bebê, gente. Então é importante ela comunicar, ela ter essa relação, né? Então talvez nesse caso aí ela tinha que sair da cunhada e... mas assim, batendo papo a gente tem que respeitar sempre. Né? Respeita e às vezes no Entre momento... o médico e o paciente não pode existir segredo. Não pode, gente. Não pode. Relação médico-paciente é uma relação... de muita intimidade, de muita confiança. Sim, sem dúvida. Não pode existir segredo, assim. Tanto o médico não pode contar os segredos do paciente, e o paciente também não pode esconder coisas da sua saúde para o médico. Atrapalha, assim. A gente falou que tem um risco discretamente aumentado de prematuridade, de hipertensão gestacional e de crescimento intrauterino restrito, né? Quem tem FIV. Então, o obstetra tem que saber, né? Agora, eu vou te contar uma observação igual você tem as suas. Eu vejo que as pacientes pós-FIV fazem um pré-natal melhor. Elas se cuidam mais, elas fazem uma dieta melhor. Se a gente pede para ir no cardiologista, elas vão rápido. Elas fazem a suplementação com a ESP para reduzir a chance de pré-eclâmpsia. Elas têm atividade física. Então, o que eu vejo, às vezes a gente até pediu para perder peso antes. Então, a minha opinião, é que acaba que o sucesso é mais possível e provável porque ela se cuida melhor, ela procura um obstetra melhor, que ela confie mais. Ela não faz um pré-natal com qualquer obstetra, sem desmerecer ninguém. Uhum. Então, eu acho que a assistência pré-natal e do parto dessas pacientes que fizeram FIV, às vezes é um viés que diminui os riscos do pré-natal e do parto. Né? E é um momento muito especial, de muita angústia, mas de muita dedicação. Sim. Né? O esposo normalmente participa das consultas frequentemente, de uma forma mais intensa. E é lógico que tem uma carga psicológica, emocional muito grande, mas a vontade de dar certo, de fazer que dê certo é maior. Né? Sim. Então, essa é a observação, que existe sim algum risco um pouco maior, isso é verdade, mas esse risco é minimizado pelo cuidado médico. E também outra coisa que eu lembrei, quando a gente faz um pré-natal, uma fertilização in vitro com estudo genético, a gente já coloca um embrião de ótima qualidade. Entendeu? Então, como você falou, às vezes uma paciente que foi ovo-receptora, que recebeu um óvulo mais jovem, ou uma paciente que usou seus próprios ovos, mas fez tudo genético, o risco de complicações é menor. Mas tem uma coisa, se for um estudo genético, mas é um de 40 anos, você fez estudo para cromossomopatias e algumas doenças genéticas específicas, mas ainda é um óvulo de 40 anos. É Sim. Um embrião de 40 anos. Mas tá? você suplementou com progesterona até 12 semanas, você usou AS já de rotina, porque paciente pós-FIV a gente usa de rotina. Hoje em dia você pode suplementar cálcio se for o caso. Você faz um bom pré-natal, você faz um ultrassom, todo mundo faz, mas você vai fazer mais. Um rastreamento de pré-eclâmpsia com 12 semanas pelo ultrassom. Então assim, eu acho que o ideal é que todo mundo tivesse acesso a isso. Mas ela já vai com tudo assim, eu vou fazer o melhor, porque essa é a gravidez da minha vida. É uma opinião, né? É uma impressão e que talvez isso reduza os riscos de, às vezes, a paciente ser um pouco mais velha e às vezes ela tem uma glicose alta, ela já se preparou antes para poder ter uma gravidez mais saudável. Mas é isso. Bacana. Agora, acho que um ponto que vocês trouxeram, que aí sim justifica mais uma vez a paciente, né, de FIV falar que fez uma FIV, são complicações que a paciente de FIV às vezes já tem,
justamente que dificultou ela ter alguma gestação que pode implicar, né, nesse parto também. Então, eu acho que é importante ter essa comunicação, não sei, a questão, às vezes, alguns miomas, se algum outro fator aí mais severo, às vezes ela já teve o histórico, agora, tentando né? organizar tudo que a gente falou e as mensagens para casa, eu acho que gostei demais da sua visão integral da paciente. Isso acho que faz a diferença de, assim, é importante sim saber que foi FIV e é importante saber o que houve por trás daquela FIV, como que foi aquele procedimento, como foi aquele processo. Você poder entender e valorizar sempre, cada vez mais, as queixas dela, por mais simples que sejam. Gostei muito de você. Falei, não, Emílio, 50 anos, por que não? Pode tentar normal, sim. Ela pode tentar. Gostei também que você falou, não, a gente tem que respeitar. A gente pode desejar para ela um parto normal, mas não quer dizer que a gente tem que obrigar ela a ter um parto normal. E também, puxando a sardinha assim, para o meu pensamento, um bom preparo para FIV já reduz um pouco o risco de alguns problemas. Um bom controle glicêmico pré-natal, né? Antes da gravidez. Talvez transferir menos embriões, que é uma coisa que me incomoda muito, é transferir muitos embriões. Sim. Eu gosto de transferir menos embriões, às vezes os pacientes ficam bravas comigo, mas depois acalmam. Né? 2 no máximo, 3 é muito raro, muito raro mesmo. Anos atrás não, hoje sim. E, se possível, ovodoação para paciente com idade mais avançada ou fertilização in vitro com estudo cromossômico para idade mais avançada, para reduzir o risco de aborto e para talvez tentar ter uma gravidez evolutiva mais saudável. Mas é isso, eu acho que gravidez pós-FIV é o que a gente espera e um pré-natal bem feito é o que a gente deseja para todas. Porque a gente entrega a paciente pós-FIV, mas a gente quer muito que ela possa ter um bom atendimento com o mesmo nível de qualidade, de comprometimento que ela teve durante o tratamento de reprodução. Isso. E eu vejo que às vezes elas não acham isso com facilidade, elas até se queixam. Para onde que eu vou? Mas agora vão ter. Opa! E, assim, batendo papo, no exterior também eu vejo, não é uma tentante só, não é uma só grávida que eu já vi falando, nossa, eu não quero ganhar lá não, lá eu tenho medo. Principalmente dessa impessoalidade do tratamento. Mas não é só impessoalidade não, assistência também, tá? Isso eu não Depois eu vou te não contar acompanhei. umas coisas. Mas é isso. Depois, então, quem sabe, depois, em outro momento, a gente vai encontrar aqui, você fala assim, olha, tô lá, meu endereço é tal. Vou passar o endereço depois. Isso, qual estado que é. Aí você vai contar pra gente como é que é a experiência da assistência obstétrica e quem sabe você vai poder influenciar de uma forma positiva também a assistência obstétrica. Porque as palavras têm força e as ações têm muito mais força ainda. Sem dúvida. Então, pessoal, que bate-papo gostoso, agradável e informativo, né, que a gente teve aqui hoje. Kézia, só te agradecer pela presença, por enriquecer nosso podcast. Deixa suas redes sociais para quem nos ouve, poder acompanhar, seguir acompanhando o seu trabalho, essa sua experiência lá fora também. E sempre que você estiver no Brasil, vai ser sempre um prazer poder receber você aqui no nosso podcast. Pode deixar. Então, tem um canal no YouTube, que a gente tem vários vídeos, que é Instituto Vila Mil. E temos também... Vila com 2 L's, né? Com 2 L's. E tem também o Instagram do Instituto Vila Mil e o meu Instagram, que é DRA Kézia Vila Mil, com 2 L's. Kézia com S, Vila com 2 L's. Segue lá, DRA Kézia Vila Mil, no Instagram e no YouTube, Instituto Vila Mil. Doutor Emílio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e agradeço especialmente você. É um grande prazer. E você que nos ouve, siga lá a gente também, @gerarinvitro, também no site www.gerarinvitro.com.br e também no YouTube, o Pode Gerar, esse podcast que você nos ouve. E eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua audiência. Agradeço Neutrofer Folato D pelo apoio para que a gente pudesse ter essa informação de qualidade aqui. E siga nos acompanhando, em breve temos novidades, hein? Com certeza, vem coisa legal aí. É isso aí, um abraço, pessoal.